Olá, Execs! Vamos dar sequência à nossa aula de cálculos e formatação estrutural, tá? Bem, na aula passada a gente aprendeu sobre as operações básicas, né? A gente aprendeu sobre fórmula com números, fórmula com referência. Para as operações de soma e de multiplicação, a gente tem uma terceira forma de fazer, que é por funções, tá? Então eu vou escrever aqui funções. Então são basicamente que funções do próprio Excel, tá? Então como é que funciona a questão das funções? Tem duas formas de se fazer essa função, tá? A primeira é colocando igual e escrever a função, por exemplo aqui soma. Você pode clicar aqui, ele já abre parênteses, ou simplesmente digitar o parênteses que ele também já te diz. Aqui tem duas formas também de se fazer. Você pode selecionando aqui, selecionar a célula, colocando ponto e vírgula, colocando ponto e vírgula ou vírgula, depende da versão do Excel. Na minha versão é vírgula, clicando na outra, vírgula, e na outra, vírgula, e na última aqui, fecha parênteses. E clicar Enter, aí já aparece o resultado. Essa é uma forma. A outra forma é colocando aqui igual, soma, né? Clica em soma, e aqui você puxa todas as referências, seleciona todas. E fecha parênteses, Enter, o resultado é igual. E uma ainda, a última forma, que é basicamente você seleciona a célula, clica aqui no FX, que é de função matemática, e aqui já está aparecendo aqui função de soma, clica aqui, ponto e vírgula, e aqui você já consegue abrir, e clicando aqui você já consegue selecionar tudo aqui, clica de volta aqui, clica OK, também tem o resultado. Então podem ver que todos os resultados aqui deram iguais, né, que é a soma de todos esses números, dessas células aqui, e deu 45. O mesmo acontece com a função multiplicação. Vamos fazer a mesma coisa. Você coloca aqui igual multi, aqui, pode clicar, já abre aqui onde que a gente quer multiplicar, aqui vírgula, vírgula, mesma lógica do que a gente já usou no primeiro caso. Fecha parênteses e multiplicou. Aqui vamos fazer de novo igual multi, um cliquezinho aqui, e aí a gente vai selecionar tudo aqui daquele outro jeito, que é selecionando todas as células. Então vocês podem reparar que o resultado também não muda. E aqui eu vou clicar em FX, reparem que a função multi não está aparecendo aqui. Então nesse caso a gente vem para cá, escreve multi e ir. Aqui ele nos leva direto para a função que a gente quer. Porque aqui nesse quadrado você pode procurar várias funções. Todas aquelas funções que estão aqui na questão de fórmulas, né, estão também aqui nesse quadro de seleção. Então, para o caso aqui, pegar aqui a multi, que é a nossa que a gente quer seguir, e ali ele abre também. Então, eu poderia também colocar aqui vários números, mas de todo modo eu vou selecionar de maneira mais rápida e prática. Eu venho aqui, seleciono, clico aqui, né? E dali OK, e podem ver que novamente o resultado não muda, porque são apenas formas diferentes de se fazer o mesmo cálculo, tá bom? Bom, dito isso sobre a questão das fórmulas, aqui basicamente já entenderam a essência sobre a lógica de se fazer qualquer cálculo dentro do Excel. O que vai acontecer daqui para frente, a gente vai explorar um pouco mais sobre as funções, um pouco mais sobre a combinação de fórmulas e complexidade nos graus, né, matemáticos, e por aí vai, tá bom? Então é isso. Vamos seguir aqui também outro ponto importante. Essa fórmula aqui, vocês podem reparar que ela é uma fórmula que está com referência de células, que nem eu expliquei. Ou seja, eu peguei as células e fui fazendo a multiplicação. Então, o que acontece se eu, por exemplo, apagar aqui esse valor? A fórmula fica errada, então ela apresenta esse erro que vocês podem verificar aqui. Por que deu erro? Porque ele está tentando atualizar a fórmula e não acha o valor para fazer essa divisão, já que a fórmula diz que
seria H8 menos E8 dividido por H8, e aqui no H8 a gente apagou o valor, então ele não está dando o resultado correto, porque ele está a entender que aqui tem algum item faltando, tá bom? Então se a gente voltar, a fórmula fica correta. O mesmo acontece, por exemplo, se a gente altera expresso aqui, né, que também é uma fórmula, eu vou, por exemplo, se a gente alterar expresso aqui, vou colocar 10, ele também atualiza já toda essa planilha aqui, tá bom? Então, eu vou fazer um Ctrl Z, como eu expliquei na aula anterior, é para voltar, tá? Para desfazer, você pode fazer Ctrl Z, pode clicar Ctrl Z ou vir aqui nessa seta, que também funciona igual, tá bom? Tá, então, sobre a parte de fórmulas, sobre essa aula seria isso. Agora vamos acrescentar mais alguns tópicos sobre a questão da formatação estrutural da planilha, tá? Por exemplo, eu posso, em vez de vir aqui fazer todo aquele processo, eu posso vir nessa célula, selecionei aqui célula 10, vou selecionar, por exemplo, essas três, e eu posso vir aqui nessa célula e já escolher uma célula que tem a formatação que eu preciso, então, que eu quero. Por exemplo, eu posso escolher uma dessas cores, aí ele já traz toda a formatação. Aí eu não preciso ficar colocando tipo de letra, fundo, já fica tudo pronto, tá? Eu posso fazer isso com todas as linhas, né? Então, por exemplo, eu selecionei aqui um tom de azul, eu posso vir aqui e selecionar outro tom de azul. E por que é bom fazer isso? Por exemplo, vou fazer isso até aqui. Porque você consegue ter uma visibilidade, você consegue ter uma visão do processo melhor. Você não precisa ficar seguindo, você não se perde com o olho, você consegue achar o conteúdo que você precisa de uma maneira mais ágil. É muito bom, muito interessante fazer isso aqui quando você precisa, tá? Então, mas tem isso. E tem uma terceira forma, ainda melhor, que vamos usar essa formatar como tabela. Por exemplo, eu vou selecionar essa planilha inteira aqui e venho aqui e eu escolho um formato que eu quero. Eu vou escolher esse daqui, por exemplo, e ele vai transformar isso em tabela. Olhem, o que acontece? Aqui ele tirou o mesclar que a gente tinha feito e colocou essas separadamente cada coluna. Como nessas colunas 8, 7 não tem nenhum conteúdo, ele deixou a palavra coluna e automaticamente colocou a questão do filtro. Filtro, depois a gente vai ter uma aula específica falando de filtro. Mas basicamente ele colocou um filtro. Qual a vantagem do filtro? Só por curiosidade, você pode vir aqui, selecionar, que você só quer ver alguém, vamos que só quer ver um produto, aqui ele te exibe apenas o produto que você quer ver do filtro, tá? Então, uma das vantagens é que ali ele já colocou o filtro. Eu vou desfazer porque não ficou agradável, né? Visualmente falando, não ficou agradável. Então vamos lá. Mas a gente ainda vai usar essa mesma função para deixar nossa planilha um pouquinho mais funcional. Então a gente volta aqui de volta e seleciona esse daqui, só que não seleciona a primeira linha da nossa coluna, que é a de produto como título principal. Então a gente clica aqui e olhem o que acontece. Aqui já ficou mais agradável. Manteve a estrutura que a gente já tinha formatado, trouxe a questão da coloração, que é para verificar a nossa planilha. Então podemos ver que aqui a planilha ficou um pouquinho mais estética, um pouquinho mais funcional. Você sabe, ficou um tom mais escuro, sabe que é diferente, um tom mais claro, que vai dando esse degradê interessante para a questão visual da planilha. Ok? Então, execs, para essa aula é isso. Nos vemos na próxima aula.